Eu acho que eu vou comentar assim, que ele. Eu sou um que tento mudar alguns hábitos, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem algumas características que não são as melhores, né? E então esse livro eu achei muito interessante porque ele traz claramente assim a questão do loop do hábito, né? Que seria para a gente entender, né? Como é que funciona, né? E dessa forma tentar entender algum dos nossos hábitos, alguma das nossas características, né? E quem quiser mudar alguma, né? Aí a ideia seria isso, entender primeiramente o processo, né? Ele começa com uma deixa, né? A gente cria um hábito, né? Em virtude de uma recompensa, né? Então, obviamente, tem hábitos mais simples de mudar, como tem hábitos mais difíceis, né? Que são chamados angulares, que são hábitos que daquele hábito surgem vários outros hábitos, né? Então, assim, o Cléder vai ler esse livro também. Então, se ele não quiser ouvir o áudio, né? Porque se ele acha que vai comprometer a leitura dele, ele não precisa ouvir o áudio, né? Daí o Farelo quiser escutar o áudio vai ser interessante porque daqui a pouco se ele não lê o livro, não vai ter oportunidade de ler, ele tem uma ideia, né, de um amigo, né, que está lendo, que lê o livro, né? E claro que e esse nosso grupo é interessante porque a gente não vai conseguir ler todos os livros, então pelo menos a gente ouve de um amigo da gente, né, alguma ideia de um livro que possa interessar futuramente, né? E ou não, daqui a pouco a gente vai ouvir, não necessariamente vai querer ler o livro, mas pode acontecer que sim, provavelmente eu vou querer ler um dos livros de vocês, que são meus amigos, do que pegar simplesmente e procurar um livro novo, né? A não ser que eu tenha um assunto que me interesse, né? Então eu vou dar um exemplo assim do que tem no livro, né? Então ele fala desse loop do hábito, né? Que resumidamente seria uma deixa, né? Dividida em três partes, né? Essa deixa, a rotina em si e uma recompensa, né? Então a gente, segundo, até eu tô com o livro no PDF aqui dando uma olhada nos capítulos, né? Então ele dá vários exemplos assim que aconteceram, né, e foram estudados, né? Então são exemplos que realmente aconteceram para chegar a esse estudo, né, que não tinha sobre os hábitos, né? Então ele dá um exemplo do Starbucks nos Estados Unidos, né, que foi uma cafeteria que deu muito certo, né? E um dos primeiros pessoas que conseguiu desenvolver um hábitos no funcionário foi uma pessoa que tinha bastante problema em casa, tipo, enfim, uma pessoa que era uma pessoa assim, não digo um fracassado, né, mas uma pessoa bem complicada e conseguiu fazer um sucesso, né? Também ele comenta o poder de uma crise, né, que as crises, eu achei muito importante isso na vida, né, da gente, que quando surgem crises, a gente muitas vezes aproveita a oportunidade para mudar, não só hábitos, né, eu digo hábitos na empresa ou na vida da gente, né? Quando eu estudei esse capítulo do livro aqui, eu me remeti a eu tinha visto um vídeo que eu estava estudando na Revolução Francesa, né? E aí eu me lembro que lá aconteceu uma série de coisas para ter aquela revolução e surgir então a República, né? Então os direitos que nós temos hoje, né? Tinha um rei fraco, né? Então tinha uma crise econômica na época lá, né? Então principalmente o último rei foi guilhotinado por, enfim, né, demonstrar algumas fraquezas, né, com o pessoal. Então eles viram nessa crise, né, uma oportunidade, mas foi com muita luta também, né, muita guerra que teve ali para muitas mortes, inclusive, para surgir, né, a República, né. Então também temos também a questão de algumas revoltas sociais que aconteceram também, né, como lá nos Estados Unidos, né, teve um boicote aos ônibus de Montgomery, né, que ele comenta, e que foi o início lá da busca pelos direitos dos negros, né, então surgiu simplesmente uma mudança de hábito do pessoal, né, de não aceitar mais esse tipo de tirania que tinha, né. Então, né, eu acho que basicamente o livro ele traz então vários exemplos, né, que eu me lembro agora também. Tem o caso então de um professor de um dos capítulos lá de futebol americano, né, que conseguiu criar novos hábitos, né, mas tornar assim esses hábitos de uma forma assim profissional, que esse time foi reconhecido, ele foi reconhecido também por criar um tipo de hábito, né, nos jogadores lá que conseguiram ter ótimos resultados, né. Teve o caso também que ele dá um exemplo para mim relembrar agora, ali que teve um grande incêndio em Londres, né,
ali no metrô, na verdade, né? E o que ele quer dizer com isso? Que lá era uma época que houve mudança também, porque teve um incêndio de grande proporção e era num período ali que tinha muitos problemas de... Cada um tinha uma ordem e ninguém se responsabilizava, né? E daí acabou acontecendo um incêndio e não achavam culpado, então tinham que mudar esse hábito, né? Eles criaram novas regras, né? Para surgir depois a questão dos incêndios ali, de ter uma... Enfim, surgiu várias coisas disso. Até hoje, o meu irmão que trabalha com sistema de qualidade, né? Sempre há uma evolução, há rupturas em certos processos, né? Então também dá um outro exemplo de uma questão de um hospital ali nos Estados Unidos que teve vários problemas, né? De falta de liderança e... Então tinham hábitos que foram detectar lá que eram hábitos que traziam problemas e não traziam, e depois tiveram que mudar esses hábitos, né? E seguir seriamente esses hábitos e para tornar, né, menos problemas, para resolver os problemas que tinham criado lá, que eram problemas graves, né? Então ele traz vários exemplos, né, como eu falei ali, exemplos concretos que aconteceram, né? E essa revolta dos direitos civis negros também lá, eu achei importante porque que surgiu também, o autor traz da questão dos hábitos também, né? Tiveram que mudar os hábitos, obviamente, para conseguir criar essa revolução lá na época.